Eu, apóstolo Ronaldo, convido você a se tornar um patrocinador. Semeie neste ministério. Este ministério é independente e precisamos da sua ajuda para a pregação e ensino do Evangelho. Se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Paz seja contigo, Deus abençoe você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um culto online. E hoje eu vou falar sobre o ministério do Espírito Santo de Deus. Algo muito maravilhoso que você vai aprender hoje e necessário para todo cristão saber sobre isso. Qual é o ministério do Espírito Santo? Por que Jesus enviou o Espírito Santo? Por que temos que ter o Espírito Santo? Você vai aprender isso hoje, em nome de Jesus, vai ser uma bênção na sua vida, amém? Mas eu quero pedir a você, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like, amém? E daqui a pouco eu vou orar consagrando a água para que você possa beber a água consagrada. E se você tem alguma doença, tem alguma enfermidade, se você crer, você será curado em nome de Jesus. E quero deixar bem claro, a água é um ponto de contato de fé. Foi usada por Deus para curar Naamã da lepra, foi usada por Cristo para curar o cego de nascença. Então, Deus pode usar a água, sim. Está escrito na palavra do Senhor: te purificarei com águas limpas, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Então, a água, ela é usada até hoje por Deus. Você batiza nas águas para quê? Para ter os seus pecados sepultados nas águas. Ou seja, Deus usa as águas como ponto de contato de fé para sepultar o seu pecado. Amém? Então, em nome de Jesus, prepare aí o seu copo com água, porque daqui a pouco eu vou orar. E se você crer, se tiver alguma doença, alguma enfermidade, quando você beber água consagrada, você vai ser livre, liberto de todo o mal na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Daqui a pouco também eu vou consagrar o óleo. Prepare também o azeite, o óleo. Se você não tem um azeite consagrado na sua casa, é bom você ter para você poder ungir a sua casa, o seu carro, ungir a sua empresa, ungir os seus filhos. O azeite consagrado, ele representa o poder do Espírito Santo, tanto para curar, como para perdoar os pecados, como para proteção espiritual. Então, eu vou consagrar daqui a pouco e aí você vai poder se ungir. Amém? Em nome de Jesus. Você que já recebeu a consagração, não precisa ficar consagrando ele toda hora, não. A consagração é uma vez só. Tá ok? Uma vez só. A gente consagra e aí você pode usar. Agora, se acabou o seu óleo, então pegue outro, vamos consagrar outro em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje, muito especial. Quero falar sobre o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade augusta e divina. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunhas nos céus. Olha só. Quando lá em Gênesis Deus vai fazer um homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja que está no plural. A nossa imagem e a nossa semelhança. Não a minha imagem e a minha semelhança. Então Deus é trino. Jesus, ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Mas ele disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus, ele era a imagem do Deus invisível. Isso mesmo. Ou seja, ele disse também: eu estive com o Pai desde o início. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha com o Senhor desde a eternidade passada. Então, Jesus, ele é Deus,
mas ele é o Filho de Deus. Amém? Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três são tão unidos que são um só. Amém? É a Trindade augusta e divina. Quem glorifica o Pai, glorifica o Filho. Quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. E quem glorifica o Espírito Santo, glorifica o Pai e o Filho. Agora, a palavra de Deus, ela fala sobre dispensação, tempo. Ela fala sobre ministérios. Tivemos a dispensação do Deus Pai, que foi até a lei, até Moisés, ou seja, o tempo em que o Deus Pai agiu. Amém? Tivemos a dispensação de Cristo, o tempo de Cristo aqui na terra. E aí Jesus disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ou seja, não será enviado até vocês. Amém? Vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus, ela diz aqui em 2 Coríntios 3:8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Amém? O ministério do Espírito. Vou ler de novo. 2 Coríntios 3:8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, está escrito. Deixa eu abrir aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então veja que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios sobre o ministério do Espírito de Deus. Ele está comparando ali, quando você vê 2 Coríntios capítulo 3, quando você lê ali, ele explica sobre a força do ministério da lei, né? O tempo do Deus Pai, a ação do Deus Pai no momento da lei. Mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui, mas a palavra de Deus está dizendo aqui sobre o ministério do Espírito Santo de Deus. Esse ministério, ele é um ministério muito forte, e é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele disse, se o ministério da lei foi forte, imagina agora então o ministério do Espírito de Deus. E aí Jesus aqui, ele dá uma dica de como seria o ministério do Espírito Santo. O que o Espírito de Deus viria fazer, certo? Na face da terra, na vida dos homens. E aí ele diz assim, mas o Espírito Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, uma das primeiras atitudes do ministério do Espírito Santo é o quê? É ser consolador. O Espírito Santo nos consola quando estamos tristes, quando estamos enfrentando lutas, tribulações, batalhas, porque em toda a nossa caminhada com Deus, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas, e aí quem vai nos consolar é o Espírito Santo de Deus, porque tem momentos que o pai não consegue te consolar, a sua mãe não consegue te consolar, o seu pai, né, não consegue te consolar, os filhos não conseguem te consolar, mas quem vai consolar você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele vai trazer consolo na sua alma, descanso na sua alma, nos momentos de batalhas, de luta, e aí você não vai precisar tomar um comprimido calmante, andar em depressão, em angústia, certo? Porque o Espírito de Deus vai consolar você. Então, uma das importâncias de você ter o Espírito de Deus morando em você é você ser consolado por ele. Tá ok? Outro ministério do Espírito Santo está aqui, né? Que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina como servir a Deus. É o Espírito Santo que nos ensina como falar, como agir, como pensar, como Cristo pensou, como falar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Tem pessoas que dizem assim, eu leio a palavra de Deus, eu não consigo entender nada.
Sabe por que ela não entende nada? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que ela não consegue entender o que o pastor está pregando? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que te ensina a verdade, ele te faz entender, certo? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, na maioria das pregações que eu faço, antes eu oro, Espírito de Deus, abre a nossa mente para que possamos entender o Evangelho. Eu lembro quando eu era criança, e um dia eu cheguei para o meu avô, que era um profundo conhecedor da palavra de Deus, um pastor, um homem de Deus, que ele era pastor de pastores, ensinava os pastores a palavra do Senhor. Eu disse, vô, como que eu faço para entender a palavra de Deus? Ele disse, peça ao Espírito Santo e ele te ensinará. Amém? Então, o que você tem que fazer? Espírito de Deus, me ensine a palavra. Quando você vai ler a palavra do Senhor, antes você ora. Espírito de Deus, me ensina. E aí o Espírito Santo, ele vai abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, a sua mente, e você vai ler um versículo 10, 20 vezes, e você vai enxergar naquele versículo várias coisas que você não enxergou. Você vai ler o mesmo versículo e você, cada vez que você lê, você vai entender algo diferente que o Espírito de Deus vai te mostrar, vai falar no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, o que você tem que fazer? Orar e pedir o Espírito Santo para te ensinar. E ele vai te ensinar. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, não tem necessidade que as pessoas te ensinem, porque a unção de Deus que está em você, ela te ensinará. Quando você se torna cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você não precisa de alguém para pregar a palavra de Deus, te orientar. Não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, mas que você, ao ler a palavra do Senhor, certo? Mesmo sozinho, olha que coisa incrível, você vai entender, você vai aprender, porque o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele vai te ensinar, ele vai te orientar. Amém? Em nome de Jesus. E aí a palavra de Deus, ela diz aqui também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus falando sobre o ministério do Espírito de Deus, né, o que ele viria fazer na terra. Vou ler de novo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou seja, ele consola, né, que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, você não precisa, certo, ser uma pessoa super, mega inteligente para memorizar a palavra de Deus. O que você precisa é ter o Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, porque o Espírito de Deus, ele te fará lembrar todas as coisas que você ouviu sobre Jesus, né? Aqui, ó, tudo quanto vos tenho dito. Então você vai ler lá na palavra do Senhor o que Jesus disse, e aí você vai lembrar, porque o Espírito de Deus, né, ele te fará lembrar. Além dele te ensinar, são duas coisas distintas. Uma coisa é te ensinar, te fazer entender a palavra, e outra, te fazer lembrar. Muitas vezes, quando eu estou pregando aqui, eu não fico ali lendo antes, decorando, não. Eu começo a pregar, mas eu já li antes, há muito tempo atrás, quando eu era criança, e naquele momento que eu estou pregando, o Espírito de Deus que habita em mim vai trazendo na minha memória tudo aquilo que eu aprendi sobre Jesus. E aí ele vai montando aquele quebra-cabeça na minha mente, e aí eu consigo ensinar. É por causa de quê? Por causa do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amém? E vai ser assim com você também. A palavra do Senhor também disse, quando você vai falar de Cristo para alguém, não vos preocupe, porque naquele momento o Espírito de Deus vai colocar na sua boca o que você tem que falar. Amém? Em nome de Jesus. Tem gente que diz assim, eu vou pregar o evangelho para alguém, o que eu vou falar para aquela pessoa? Fique tranquilo, somente vai lá e se prontifique a falar de Cristo. E naquele momento, a palavra de Cristo vai ser colocada no seu coração e na sua boca, e você vai falar o que Deus quer que você fale. Mas para isto, você tem que ter o Espírito Santo. Romanos 8:9 diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se o Espírito de Cristo não habita em vós, nem dele vós sois. Ou seja, um dos ministérios do Espírito Santo é também selar você para a salvação. Isso mesmo,
Você é salvo porque quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus vem e sela você para a salvação. Por isso a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós, no qual fostes selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Assim como você sela uma carta para enviar ela pelo correio para um endereço, assim também Jesus selou você com o Espírito de Deus quando você creu em Jesus, quando você foi batizado nas águas, quando você foi batizado com o Espírito de Deus, você foi selado por Deus para ser enviado para onde? Para o céu. Isso mesmo. Quem não tem o Espírito de Cristo, querido, não será salvo. Essa é a verdade que está na palavra de Deus. Então você não pode receber a obra de Deus por incompleto. Você tem que receber por completo. Você precisa crer em Jesus, batizar nas águas, ser cheio do Espírito Santo. Agora, talvez você está questionando, pastor, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso primeiro batizar nas águas? Não, você precisa primeiro crer. O apóstolo Pedro, ele pregou para algumas pessoas e essas pessoas creram em Jesus e antes mesmo dessas pessoas serem batizadas nas águas, elas receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou nelas. E aí ele disse, olha, vocês já receberam o dom precioso de Deus, o Espírito Santo, agora, certo? Batizem nas águas. Eles foram lá e batizaram. Certo? Então, assim, o Espírito de Deus, para você receber ele, você precisa crer em Jesus. Não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, não é porque você tem uma faculdade, não é porque você é uma pessoa bonita, você é forte, jovem, porque você faz musculação, porque você é um esportista. Não, você recebe o Espírito de Deus porque você crê em Jesus. É pelo sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário para que o Espírito de Deus pudesse ser enviado para você e pudesse habitar e morar dentro de você. Isso mesmo, o Espírito de Deus pode morar dentro de você. E como que você vai fazer isso? O que você precisa fazer para que o Espírito de Deus venha e more dentro de você e se torne o seu consolador, se torne o seu professor, se torne aquele que te lembra todas as coisas que Jesus falou? Como que você faz? Basta você pedir, querido, pedir com fé. Jesus, me batiza com o Espírito Santo de Deus. Nós, pastores, batizamos nas águas para arrependimento, mas quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que batiza. É tremendo isso, querido. Eu posso orar agora e se você crê, aonde você estiver aí, você recebeu o Espírito de Deus. E como que vai provar que você recebeu o Espírito Santo? Quando o Espírito de Deus entrar em você, ele vai te consolar, ele vai convencer você dos seus pecados, porque um dos ministérios do Espírito Santo de Deus também é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso mesmo, o Espírito de Deus, quando vem na sua vida, ele te convence, ele mostra para você que você é um pecador, que você é falho, que você precisa se arrepender, que você precisa mudar de vida, mudar de direção, fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor também diz que um dos ministérios do Espírito Santo é que ele coloca dentro de você o querer fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que coloca dentro de nós o querer efetuar a vontade do Senhor. É o Espírito de Deus que coloca dentro de você a vontade de jejuar, a vontade de orar, a vontade de ler a palavra do Senhor. Você compreende isso? Quando você tem o Espírito Santo, ele te capacita com todas essas coisas. Ele te consola, ele te ensina, ele te faz lembrar. O Espírito de Deus também te dá dons espirituais conforme o que ele quer, não é conforme você busca. Você pode buscar, sim, com zelo, os melhores dons, mas quem decide te dar os melhores dons é o Espírito de Deus. Mas quando ele entra dentro de você, algum dom você vai receber. Amém? Alguns recebem dom de cura, dom de operações de milagres, outros recebem o dom de dar. Você sabia que o dom de dar, isso mesmo, o dom de doar, de ofertar, de dizimar, isso é um dom de Deus? Deus dá o dom inefável, o dom infalível, é chamado o dom de dar. E aí o Espírito de Deus entra em você e te dá essa capacidade de contribuir, de dar com amor, com sabedoria, com gratidão no seu coração. Amém? Então o Espírito de Deus, ele é aquele que executa a obra de Deus nesses dias atuais. Amém? E ele foi enviado para isso. E você não pode ficar sem o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você não será um cristão se você não tem o Espírito Santo. Você não é salvo se você não tem o Espírito Santo.
Porque quem crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa ela vai receber o Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus para ela. Ela não vai ficar sem o selo de Deus. Ela não vai ficar sem o Espírito Santo, que é o selo de Deus na vida dela. Amém? Deus vai te dar o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, peça que Deus lhe dará. Deus lhe dará o Espírito Santo de Deus. Deus tem o prazer, Ele quer te dar o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha entendido, medite nessa palavra, ouça essa palavra mais vezes no seu coração, até ela penetrar dentro de você, até você entender quem o Espírito Santo é, o que ele pode fazer na sua vida. Ele é a terceira pessoa da Trindade, uma das três pessoas da Trindade, augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que te convence do pecado, que te consola, vou repetir, que te ensina. Ele é aquele que te faz lembrar o que Jesus falou. Ele é aquele que te convence você do pecado, amém? Que faz você se arrepender dos seus pecados. Então, você não pode ficar sem o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus também é aquele que te dá sabedoria, ele te dá os dons. Em um outro culto, um outro ensino bíblico, eu vou falar sobre os dons do Espírito, vou falar também, já estou devendo, esse vídeo há muito tempo, vou falar sobre os dons do Espírito. São 25 dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo menciona. Eu vou falar sobre cada um deles. Não vou gravar um vídeo só, mas alguns, ou talvez 2 ou 3 ou mais vídeos necessários para falar sobre os 25 dons do Espírito. Ele é também que te dá os frutos do Espírito. O que é os frutos do Espírito? É o caráter de Cristo, que é mansidão, longanimidade, bondade, perseverança. São os frutos do Espírito Santo, está lá em Gálatas capítulo 6. E aí você recebe o caráter de Cristo. Se você é aquela pessoa irada, você recebe mansidão. Se você é aquela pessoa que não tem paciência, você recebe paciência de Deus. Amém? Então é maravilhoso o que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida quando ele entrar e morar dentro de você. E se você já tem ele, é bom você saber disso tudo para você poder reivindicar e usar tudo isso que o Espírito de Deus dá para você. Em nome de Jesus, gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E observe que Jesus disse, o Pai vos dará em meu nome. Em meu nome. Olha aí a Trindade augusta divina. O Pai, O Pai é mencionado, Vos dará em quem? Em meu nome. Nome de quem? De Jesus. Quem? Quem que o Pai vai dar? O Espírito Santo. Então está aqui, nesse mesmo versículo, está aqui mencionado Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? E qualquer pregação aí que fizerem, negando a Trindade, olha, sai fora, certo? Exclua, não ouça isso, porque é ensino de demônios. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero pedir a Deus para te dar o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero que você peça também com todo desejo no seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha sobre essa pessoa, Senhor, para morar nela. Jesus, batiza esse homem, batiza essa mulher com o Espírito Santo, Senhor, e com fogo. Dá a essa pessoa, meu Pai, o Espírito Santo, que ela possa receber o Espírito Santo, que ele possa morar dentro dessa pessoa e ele possa consolar essa pessoa. Que o Espírito de Deus possa ensinar ela, meu Deus, a tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa, nesse momento, fazer essa pessoa lembrar de tudo aquilo que ela tem aprendido sobre Cristo. Que o Espírito do Senhor convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito do Senhor cele essa pessoa para o dia da salvação, para o dia do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, a partir de hoje, você vai buscar o Espírito Santo. E se você receber o Espírito Santo agora, você vai sentir. É algo extraordinário. Amém? Ninguém recebe o Espírito Santo sem sentir a presença do Espírito de Deus. Algo de extraordinário você sente naquele momento. E o Espírito de Deus, certo? Ele fala com o seu próprio Espírito que você recebeu o Espírito Santo, que ele está aí em você. Em nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem dúvida. Tá ok? Não existe dúvida. Porque o Espírito de Deus, ele não deixa dúvida. Ele fala com você mesmo que ele está aí, na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, eu quero consagrar a água e o óleo no poder do Espírito de Deus.
em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, consagra essa água no seu poder. Consagra esse óleo também no seu poder de cura, libertação, operação de milagres, em nome de Jesus. Essa pessoa vai ser ungida e também vai beber essa água e o milagre vai acontecer. Vai acontecer a libertação dos vícios, vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, dos entorpecentes, meu Pai, de jogo de azar, de toda obra maligna. Vai acontecer a libertação de toda obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra. Vai acontecer a cura de toda doença e de toda enfermidade, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode beber a sua água. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Agora, querido, eu quero te pedir um favor. Em nome de Jesus. Seja um patrocinador do meu ministério. O meu ministério é um ministério independente e eu preciso da sua ajuda para poder pregar o evangelho. Com a sua ajuda, eu posso ajudar outras pessoas com o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Seja um patrocinador desse ministério. Seja uma pessoa, um instrumento de Deus para prover para esse ministério, para que a gente possa expandir cada vez mais a obra do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Esse é o meu trabalho. Eu nasci para isso, eu vivo para isso. E o seu trabalho é ajudar o homem de Deus na pregação do evangelho. Ajudar como? Com as suas finanças, com o seu dinheiro. Isso mesmo. Não seja avarento, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. E se você tem participado desses cultos, você tem sido membro dessa igreja online, então, em nome de Jesus, me ajude. Amém? Em nome de Jesus. Naquele grande dia, você vai prestar contas para Deus por cada centavo que você deu ou que você deixou de dar. Então, doe, querido. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E as promessas de Deus para a sua vida, né, para aquele que doa, Deus vai cumprir, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu oro por esse teu servo, eu oro por essa tua serva, meu Pai, que faz parte dessa igreja online. Essa pessoa, meu Pai, que faz parte do meu ministério, tem me ajudado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-la com toda sorte de bênçãos, conforme está escrito na tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Com a sua oferta, eu vou poder contratar alguém para me ajudar nas gravações, nas edições, e aí eu vou ter capacidade de fazer muito mais do que eu tenho feito, porque hoje eu faço tudo sozinho, né? Mas se você me ajudar, eu vou poder ter condições de fazer muito mais do que eu faço. E eu gostaria de fazer e eu quero fazer muito mais. Eu tenho um sonho, por exemplo, de fazer uma grande cruzada de milagres na África. E por que eu não fiz ainda? Por causa de condição financeira que eu não tenho. Se eu tivesse, eu já estaria lá fazendo, curando as pessoas, libertando. Né? Eu tenho vontade de fazer outras cruzadas em outros lugares, ajudar até mesmo outras igrejas pequenas que gostariam de me levar, mas às vezes não tem condição de me levar. Se eu tiver condição, eu vou nessas igrejas operar em milagres, curas, libertações, salvar muitas almas, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. E você me ajudando, nós vamos ajudar outras pessoas. E através do culto online também, muitas pessoas têm sido abençoadas. Amém? Então adquira os meus livros, tem ali conhecimento bíblico para você aumentar o seu conhecimento e ser também abençoado. Te peço, compartilhe esse culto, seja um colaborador da multiplicação dessa ideia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer também ter um chamado de Deus, quer pregar o evangelho nos hospitais, nos presídios, eu te convido a ser um capelão da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Faça o nosso curso de capelania e diplomacia civil humanitário. Acesse diplomaciacivil.com ou acesse aí curso capelania omce.com.br e aí você vai fazer o nosso curso. Escolhe lá o curso Master, o prêmio, e aí você vai receber ali o material, a sua credencial e vai poder fazer as suas visitas, tá bom? Querido, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, muito obrigado, que você busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, esse é o desejo do meu coração para você, amém? Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica agora, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até mais. Fica com Deus e compartilha todos os vídeos do canal. Fica com Deus.